My lord. Lord Corlys. Brings much relief to see you hale and healthy again. I'm very sorry about your father, Princess. He was a good man. Where is Daemon? There were other concerns which demanded the prince's attention. Your declared allies? Yes? Too few to win a war for the throne. Well, we would also hope to have the support of houses Arryn, Baratheon, and Stark. Hope is the fool's ally. Both Arryn and Baratheon share blood with my house, but all of them swore oaths to me. As did House Hightower, if I remember. As did you, Lord Corlys. Bem-vindos a um novo episódio de Conversas de Nobodies. Eu sou o Ruben, o vosso host, e tenho comigo, como sempre, João. Como é que é? Está tudo bem? Tudo bem? Tudo em forma, pá, tudo em forma. E contigo? Então estamos só os dois? Estamos só os dois outra vez, exatamente. Habituámos mal, tivemos 2 episódios com um acompanhante, não é? Parecia que, mas ele destruiu-nos o coração e foi-se embora. Acho que está a vir. Ele andou só a portar mal e ainda fiz o trabalho de casa. Sim, exatamente. Ele agora está de castigo, sai do timeout quando eu disser que ele sai do timeout. Exatamente. Mas olha, estamos aqui fortes, estamos aqui rijos para falar de mais uma série. Uma grande série, será? Já se pode dizer isso? Não sei, acho que não é cedo. É cedo, ok. Então é uma série. Vou falar aqui de uma série. Depois do que se passou, acho que é cedo. É cedo, né? É uma grande série. É melhor resguardar-nos, não é? É melhor não nos precipitar. Ai, tens razão. Então, o que é que vamos falar hoje? Casa do Dragão. House of Dragon, temporada 1. Pois é. As pessoas. Toda a gente viu, acho eu. Acho que. Muita gente viu, sim. Viu? Tinham visto o Jogo dos Tronos e então. Migraram. Bora lá. Se bem que depois daquele final, não sei, questiono um bocado a sanidade das pessoas, minha incluída. Se calhar podemos tocar aqui um bocadinho, né? Se calhar começar por aí. Eu era ávido fã de Game of Thrones, penso que tu também, não é? Sim. Certo. Eu até cheguei a dizer uma coisa, atenção, apesar da última temporada de Game of Thrones ser aquilo que é, em termos de desapontante, eu ainda considero Game of Thrones, no geral, como a minha série preferida de sempre. Ok? Eu sei que é assim, sei que é um bocado... Sei que estou a arriscar aqui um bocadinho, né? Mas Game of Thrones, né? Eu tiro aqui a primeira temporada, tiro aqui a última temporada deles, melhor cena, né? E consigo ver. A última aconteceu, é verdade, pronto, aconteceu, whatever, vamos falar disso. Mas eu ainda acho que, num todo, nunca tive tanta vontade em ver uma série como Game of Thrones. Ou de rever o Game of Thrones e conseguir apanhar pequenas coisitas aqui e ali que eu não tinha reparado a primeira vez. Se calhar, comparável com isto, se calhar Dragon Ball, mas é um contexto muito diferente, são coisas muito distintas uma da outra. Mas Game of Thrones, lá está. Quando as pessoas me perguntam qual é a série que tu gostaste mais de ver sempre, mais provável é lembrar-me primeiro Game of Thrones e dar essa resposta. Eu se calhar não ia para Game of Thrones um bocado por causa da última temporada, apesar de reconhecer que, independentemente de tudo, continua a ser uma grande série, apesar de ter um filme da treta e que detrai muito do resto. E se calhar até estava na conversa das minhas favoritas de sempre. Ok. Mas não, acho que não ia por aí. Sem problema. Por acaso também não estou a ver qual é que seria. Pois. Tirando isto, eu pergunto-te a ti, quando House of Dragon foi anunciado, aliás, até podemos rebobinar aqui um bocadinho. Foram anunciadas 2 séries assim que Game of Thrones acaba, 2 spin-offs, e a única que sobreviveu para contar a história foi esta. Qual é que foi o outro spin-off? Não me lembro, mas já havia outra anunciada que entretanto foi cancelada
sem... O que eu me lembro e que tinha sido bué da fixe de fazer foi aquela publicidade de tipo, acho que era cervejas ou o que era alemãs ou uma treta assim de gente. Chegaste a ver? Não. Opá, tipo, eu acho que ainda estava no. Acho que o Game of Thrones ainda não tinha sido a última temporada, ou já tinha sido. Em que saiu um trailer bué da fixe, tipo de um spin-off de Game of Thrones passado tipo no futuro. Ah, ok. E epá, está muito fixe. E depois a cena é que a seguir ficou toda a gente, mas isto é verdade ou não é? Porque está muito bem feito. E depois acabou por sair um outro trailer em que acaba com dois gajos tipo, a beberem uma cerveja ou uma situação de género e perguntar se tipo, como é que o pessoal acreditou que isto era mesmo verdade. Uau. Yeah. Mas é muito fixe. Não conheço, tenho que procurar depois. Ok, então depois tens que procurar isso. Procurar isso. Se fores ao YouTube e puseres tipo Future Game of Thrones, deve aparecer. Ok, está bem. Fica aqui anotado para ir ver depois de acabarmos de gravar isto. Então, sendo assim, eu pergunto-te, assim que foi anunciado, qual era a tua expectativa inicial? Epá, eu fiquei muito reticente acerca disto. E aí, eu também. Porque, epá, a outra teve muito bem, teve uns altos muito altos, mas depois também acabou muito mal. Acabou muito cá em baixo. E eu, pronto, estava com receio do que esta série poderia vir a ser. Exatamente. Até porque é raro. Há casos bem-sucedidos disso, atenção. Não é que todos os spin-offs de alguma coisa sejam porcaria, não é isso. Até há casos de sucesso. Sim, há spin-offs. Mas quando tu olhas para um spin-off, até há spin-offs que são melhores quando tu que olhas para um original. spin-off de uma série bem sucedida, tu ficas sempre para trás, ok? É um cash, é um money grabbing, né? É só para eles continuarem a fazer dinheiro e não vai estar, digamos, a exigência que a série original tinha, não vai estar aqui. Sim, porque tipo, historicamente normalmente é o que acontece. É o que acontece, Spin-offs e sequelas e prequelas e não sei o quê. Normalmente é isso, é money grab, é porque eles já sabem que tens aquela fanbase que tipo, vai garantidamente ou quase garantidamente ver também, consumir também. Portanto, qualquer coisa que tu... Não precisas de começar do zero. Yeah. Qualquer coisa que tu faças já há pessoal aí ver. Yeah, exatamente. Vamos dar aqui um bocadinho de contexto à série House of Dragon. Então, House of Dragon é uma série de televisão de drama e fantasia norte-americana criada por Ryan Condal e George R.R. Martin para o canal HBO. O desenvolvimento da série foi feito com base em eventos narrados na segunda metade do romance Fire and Blood, de 2018, escrito por o George Martin. A série é uma prequel de Game of Thrones, como já referimos aqui, e tem como enredo a disputa dos dois meios-irmãos Rhaenyra Targaryen e Aegon II Targaryen pela posse do trono do Iron Throne dos 7 reinos de Westeros. O House of Dragon estreou em agosto deste ano, 2022, e devido ao grande sucesso imediato que teve, em menos de uma semana depois da exibição do primeiro episódio, a série foi oficialmente renovada para uma segunda temporada. Tal a fé da HBO no que eles têm aqui. Sim, é tal coisa, tipo, eles lançaram o primeiro episódio e o pessoal vai voltar a ver isto tudo, portanto é tranquilo, podemos fazer o resto. Pergunto-te, leste os livros? Não reli os livros, não estive a rever a série, nada disso. Ok, desculpa, não percebi. Nunca leste ou já leste, mas não releste? Não, já li, tipo, ok. Apesar de eu tinha relido não. Sim, já li os livros e estou à espera. Ok, então, basicamente... Já estou tipo à espera, desde que o quinto saiu. Eu nunca li os livros, ok, acho que li metade do primeiro. A minha ideia, eventualmente, eu vou lê-los, estás a ver? Só que ainda não aconteceu, li metade do primeiro, estava a gostar, mas lá está. Eu preciso de motivação para ler. E muitas vezes não é fácil. Eu basicamente, tipo, saiu a primeira temporada, certo. Eu comecei a ver para aí ao segundo ou terceiro episódio, ou um bocado assim de género, e assim que acabou a primeira temporada comecei nos livros, e pronto, li tudo, e acho que quando o quinto saiu também comprei logo, e pronto. Ok. Estou à espera. Agora estou à espera. Está à espera que o George Martin não morra antes de lançar o último. Ou então que se aparece a morrer para outro gajo qualquer acabar aquilo por ele, porque... O que é mais provável? Ao ritmo que vamos, acho que é mais provável a segunda hipótese. É a segunda hipótese ele falecer, não é? Pois. É pá, sim. Okay. Sim. Não é por nada, mas... Não há pressão, Martin. Não há pressão. Está tudo bem. Esta conversa toda para te perguntar. Então tu já sabes o que é que vai acontecer, sem spoilers.
Mais ou menos, tipo, assim, tipo, isto é referido ao longo dos livros e depois ele também escreve umas outras. Não é bem tipo spin-offs, é tipo Tales of Westeros. E também fala mais e essa parte é uma coisa. Portanto, não sei bem como é que a história acaba. Se há algumas coisas que vão acontecer, se eles se mantiverem mais ou menos fiéis. Mas sim, no geral, spoiler alert. Mas sim, basicamente já é isso. Tipo, Yeah. vai haver ali trocas de poder, vai haver muita guerra ainda e yeah. Mas não me parece que esta série vá ser tão longa como o Game of Thrones. Não Também me não me parece. parece, também não me parece. Pelo menos é assim, depende um bocado também do que eles fizerem nas próximas temporadas. E às vezes é difícil jogar por esta temporada porque anda a um ritmo mesmo muito estonteante. Uhum. Yeah. Tipo, yeah. Exato, mas cá teremos para ver o que é que isto vai dar. Yeah. Ora bem, a série realmente, esta primeira temporada tem um ritmo bastante alucinante, como referiste. Mas podemos começar pelo início. Temos os Targaryens estão em pleno poder dos 7 reinos de Westeros. E neste momento o reino é pacífico, é próspero, comandado pelo rei Viserys, que não tem propriamente um herdeiro. Aí está o principal problema e a raiz do problema é mesmo esse. Ele tem uma filha, Rhaenyra, mas como não é costume em termos de tradição uma mulher herdar o trono, ele teria que ter um herdeiro, mesmo filho dele, para herdar o trono. Mas Um filho verão. um filho varão, exatamente. Olha, ainda bem que trouxeste os termos corretos com os teus termos, pá. Tu estás sempre preparado, pá. Estou sempre impressionado. Sim. Certo, pá. Isso é muito bom. Mas a mulher dele, né, tá grávida e tudo indica que seja um menino, por isso, vai tudo correr bem, não é? Exatamente. Só que não, como... Ele é sempre aquela personagem bem otimista. mas isso não Por acontece. acaso é fixe. É fixe, pá. Eu gostei muito da personagem dele. Sim, também. Se calhar, tipo, da primeira temporada, talvez dos que mais gosto. Tipo, não é o personagem mais interessante. E se calhar também nesse aspecto não é o que eu mais gosto. Mas é tipo, é o mais bondoso. E é tipo o gajo que eu mais gosto de torcer por. Yeah. Eu não avisei no início do podcast, mas vamos tocar em spoilers nesta primeira temporada. Não vamos tocar em spoilers do livro, né? Porque como Pronto. o João Fogo, estás-me a obrigar a pôr outro pi, pá. Eu já ia meter pi. Eu já meti o pi lá atrás, vou ter que meter pi agora outra vez, pá. Raios da parte. Mas sim, só para avisar que em relação à temporada vamos falar de spoilers. Eu gostei do Viserys, pá. Ele, lá está, não sei se foi, acho que ajudou o facto de ter sido sempre o mesmo ator em todos os episódios. Não tive que me habituar a outra cara. A gente também, Mas lá está, tipo, não é aquele rei ou aquele governante de Game of Thrones que a gente está habituados, não é? Estamos já normalmente habituados ou a incompetentes ou a pessoas más a governar o que quer que seja. Pelo menos aquilo que temos tido acesso. Mas não, pá, ele pelo menos parece uma pessoa pacífica. Pronto, lá está, é rei, tem os seus deveres, tem as suas coisas, não é? Mas pelo menos tenta ser o mais justo possível dentro do que aquilo que ele pode ser, dentro do papel dele. E lá está. Sim, tipo, tenta manter sempre a união e a paz e a prosperidade. Tipo, uma boa parte do que se passa tipo, no fundo, arbitrar as discussões e as guerras entre a filha e a amiga, que depois se torna a mulher dele, para tentar manter a paz no reino. O Viserys, que o filho dele que ia nascer morre no parto e a mulher dele também acaba por morrer também, por isso o problema da sucessão continua a existir. Apesar de ir contra a tradição, contudo, o Viserys numera a Rhaenyra, a única filha dele, como a herdeira varão, para na eventualidade... Herdeira mesmo, sim, mesmo na eventualidade dele morrer. Ela é herdeira, não é preciso fazer cá mais filhos, ela vai ser herdeira.
Originalmente, contudo, pensou-se no Daemon, o irmão do Viserys. Yeah. Mas lá está. Mas acho que isso era mais ele a pensar nele próprio. Yeah, yeah. Podemos tocar nisso. Opinião sobre o Daemon. Epá, curto bem. Acho que para mim é o personagem mais interessante desta primeira temporada. Certo, eu concordo contigo, mas se tu me perguntasses isso nos primeiros episódios, eu diria que não, pá. Porque ele parece-me. Sim, mas é tal coisa, tipo, acho que é isso é que faz ele tão interessante. Ele, tipo, está constantemente a mudar e, tipo, nunca perceberes bem o que é que ele quer de cada situação. Ele quer o poder, mas também quer a Rhaenyra e depois, tipo, também, ao mesmo tempo também gosta do irmão e quer vê-lo bem e pá, e é uma personagem que dá-me a ideia que vai crescendo e que vai evoluindo e que vai mudando. Yeah. E nunca sabes saber o que é que vai ser. É um gajo é que fixe. claramente que mantém o baralho bem na sua posse, sem revelar muito das suas cartas. Sim. E no fundo o que me dá a ideia é que ele tem os seus princípios, mas no fundo ele está a jogar para si próprio. Ou seja, ele toma todas as decisões a pensar primeiramente em si, no que é que ele pode beneficiar disso. Epá, não sei. Parece-me, sabes? Mais para o fim não me parece tanto. Não me parece. Se cá podemos ficar já nisso, que eu não queria andar aqui a saltitar muito. Sabes a cena do último episódio em que o Daemon agarra no pescoço da Rhaenyra? O que é que tiraste disso? Epá, parece um bocado tipo, ok, parecia que ele tinha mudado, mas aquele momento não me parece. Parece que não, que era um bocado uma farsa. Yeah. Eu não parece que seja fácil, parece-me que ele gosta dela, mas ao mesmo tempo é tal coisa, é aquela cena de eles serem dragões, estás a ver? Yeah. Tipo, ao mesmo tempo é muito independente e coisa, e não gosta de tipo, estar a abdicar do seu poder e do seu espaço só porque ela é que é rainha e porque ela é que comanda e porque ela é que é a mulher dele e isso tudo. Dá-me a ideia que é um bocado isso. E é tipo violência doméstica, não é? Tipo, sim, true. Yeah. É assim um bocado. E lá está, tipo, vem assim um bocadinho do nada. Uhum. Mas já. Vamos ver o que é que. Mas o que é que dá? O que é que dá essa parte? Lá está, é um personagem bem interessante por causa disso, pá. Nunca sabes o que é que vais contar com ele. E é dos poucos personagens que tu não consegues mais ou menos tipo, pensar o que é que poderá vir a acontecer com ele. Sim, concordo. É aquela wild card, não sabes? É bué, porque é tal coisa. Se ele agora fosse leal a ela, à Rhaenyra e à luta dela pelo poder até ao final, não te espantavas com isso. Ao mesmo tempo, se ele a traísse e se fosse juntar aos outros, também não te espantavas com isso. Ou se ele tipo traísse toda a gente e quisesse ficar ele a mandar, não me espantava com isso. Ou se ele tipo, por isso simplesmente abandonasse tudo e dissesse, estou-me a lixar para isto. Pegasse no dragão e fosse tipo passear, também não me espantava com isso, pá. Yeah. Pois é isso mesmo. É o Joker ali daquela Sim, sem dúvida. Vai ser muito interessante ver o que é que ele vai trazer para as futuras seasons. Temos a Rhaenyra, como já mencionei, ela é tornada herdeira do pai ao trono. Opiniões sobre ela? Opa, tipo... Ela de início parece... Primeiro torna-se bem independente e bem... É uma personagem assim um bocado esquisita, atenção, digo já. Eu concordo. Primeiro é assim um bocadinho pãozinho sem sal. Ou não é, inicialmente não é. Porque lá está, tipo... primeiro quer o poder e depois que é nomeada herdeira fica tipo super ciente das responsabilidades sobre ela e sobre tipo os jogos de poder à volta dela. E começa-se a afastar de tudo e todos. Mas depois quando começa a chegar àquela parte da adolescência, começa também tipo, à procura de ligações amorosas com outras pessoas. Depois também tem sempre aquele fetiche com o tio. E dá-me a ideia que é uma personagem sempre muito definida pela luta constante pelo poder, pelo trono. E pelo facto de ser mãe e mulher, parece-me. Até agora, tipo, não tem muito fora disso, não sei. Sim. Vamos ver. Lá está, inicialmente gostei da introdução dela, mas acho que ela foi perdendo um bocado aqui o poder, sabes? Em termos do quanto interessante ela é neste momento.
Yeah. Epá, porque lá está, depois começa a ser rodeada por aqueles gajos, tipo aquela última parte em que é ela lá tipo em Dragonstone, rodeada dos conselheiros todos e não sei o quê. Epá, tipo, ela aí não me parece muito interessante, parece tipo está um bocado à deriva. Sim, concordo. E pronto, é tipo aquela coisa, vou tentar fazer o melhor para o reino e manter a paz, porque é isso que o meu pai queria e não sei o que mais. Tudo bem, ela tipo mostra que tem fibra para governar, mas ao mesmo tempo tipo anda ali muito à deriva e parece ter medo de se impor tipo, numa sala cheia de homens. Não sei, Yeah. tipo daqueles conselheiros todos. Epá, não. Achas que lá está, se cá podemos já tocar nisso. Esta série é um dos pontos negativos, na minha opinião, e acho que tu também, daquilo que eu e tu já falámos outras vezes entre nós, concordas, é o facto de saltarmos muito na linha temporal e os atores vão mudando, ou seja, é diferente o Daemon e o Viserys é o mesmo ator, ou seja, apesar deles os tornarem mais velhos, é o mesmo ator e tu já reconheces aquele cara. A Rhaenyra é um daqueles exemplos em que isto trocou de atriz. Yeah. Aliás, uma boa parte deles trocaram a Ranera, trocou a Alicent, tipo os miúdos também de volta e meia aparecem já de diferentes idades e depois são uns quantos, é difícil tipo saber quem é quem e pronto. Depois os Valerians também são bués e tirando o Corlys também tipo uns aparecem, depois desaparecem, depois volta a aparecer já é outro e também é um bocadinho às vezes difícil de perceber quem é quem. Yeah. E aliás, eu não gosto um bocado do início eu vou já dizer, tipo um bocado a opinião no geral, mas eu não gostei muito do início desta série, dos primeiros episódios. Um bocado pelos saltos temporais, um bocado tipo pela própria história, e um bocado pelos paralelismos que eles tentam tipo, forçosamente fazer com a série original do Jogo dos Tronos. Mas depois acho que tipo começam a quebrar um bocadinho daí e começam a entrar na história já mais a sério, naquela que vai ser a história nas próximas temporadas, a Guerra, a Dança dos Dragões, e começa tipo, a tornar-se mais interessante e coisa, e no final ganhou-me. Acho que a primeira temporada está bastante sólida e vamos ver o que é que eles tipo, vão fazer para a frente. Mas os saltos temporais não ajudam nada, pá. E na minha opinião, acho que se calhar tinha sido muito mais interessante eles terem contado uma boa parte daqueles saltos temporais todos em flashbacks, à medida que tipo, fosse necessário, voltavam atrás e mostravam. Por exemplo, se tu não soubesses o que é que se tinha passado entre a Alicent e a Rhaenyra, para elas tipo quebrarem a amizade e andarem tipo a guerrear uma com a outra, acho que tinha sido mais interessante para quem está a ver, porque era tipo para além dos elementos que já lá estão, tinhas o elemento acrescido do mistério. Tipo, o que é que se passou aqui, o que é que não se passou, e a mesma coisa com o Kristen Cole, e há muita coisa dessa que poderia tipo, ser contada em flashbacks mais tarde, ou tipo, através de conversas entre personagens, o que fosse. Acho que acabava por ter, se calhar, mais interesse. Exatamente. Mas, exato, concordo contigo. Calhar tinhas, e ela lá está, fazias tipo se calhar 2 episódios ou 5, eles com elas mais novas, ali só para estabelecer um bocadinho as coisas e depois passavas logo para esta fase mais final do início da guerra. Mas pronto. Sim. É assim, eu presumo que eles não vão ter este problema a partir de agora, não é? Não, porque agora é tipo, lá está. Normalmente o paralelismo com tipo, isto é a contar da história até o cortar da cabeça do Ned Stark. Basicamente. Exatamente, pronto, eles quiseram foi despachar esta coisa toda e dar-te a conhecer os personagens e quem é que são os players aqui do jogo e começar a guerra, começar tipo o caos. Basicamente foi isso que eles quiseram fazer e quiseram despachar tudo até chegar a esse ponto. Ok. Sim. Essa é a ideia também que me dá. Lá está, a série quando se promoveu foi basicamente uma história não sei quantos anos, quase 200 anos antes do nascimento da Daenerys, não é? Esse era um dos grandes slogans da série, não é? E é tipo os dragões uns contra os outros e certo, não sei o quê. Certo, exatamente, é isso mesmo. Um dos big players é a casa Hightower,
na vertente em que a mão do rei, The End of the King, é o patriarca maior da casa Hightower. Não me lembro dele. Qual é o nome? Otto. Ok, Otto Hightower, yeah. exatamente. Ele é a casa do. Ele é o conselheiro maior do rei. Sim, E que anda a mexer aqui as peças logo muito de início. Aliás, no início até ficas com a ideia que é um gajo que tu vais tentar apoiar, não é? Eu fiquei com essa ideia, lá está, não tendo lido essa parte do livro. No primeiro episódio fiquei bem com a ideia. Ok, este gajo tipo, tem um sentido de justiça, né? Tal como o rei. E depois a partir do segundo episódio estás tipo, espera aí, afinal não sei bem se vou gostar de ti, estás a ver? Essa foi a ideia inicial, atenção. Parece-me que a ideia que eles queriam passar era essa, pelo menos no primeiro episódio, e para depois tu ires mudando de ideias ao longo dos próximos. Mas pronto, isso sou eu. Lá está, ele tem uma ideia muito clara que é, ok, ele sempre teve... É difícil, pelo menos em termos visuais, por agora, qual era o grande plano dele, né? Porque, lá está, mais para o final tu acabas por saber qual é o grande plano dele. É que, eventualmente, o sangue do Hightower, né, da casa Hightower, e prossiga, em termos de linhagem, mas com basicamente o rei fazendo parte também da família Hightower. Tipo, ele quer é o poder para a casa dele. Certo, mas tipo, repara... Quer ser eles a mandar. Apesar de tipo, os filhos de terem o nome de Targaryen, tipo, ficavam intimamente ligados à casa Hightower e basicamente era ele que governava e ia de ser tipo quem ele mandasse, quem governava, ou deixar tipo as cenas depois para seguir a mandar. Mas esse plano só consegue começar com a morte da mulher do Viserys, porque sem isso acontecer, que é algo que... Não te esqueças que tipo, ao longo da série é fortemente indiciado que ele matou as mãos do rei anterior, ou o rei anterior. Exato, mas para este plano grande dele, né? Sim. É preciso a mulher do rei morrer, que não estava nos planos. Epá, e a cena é que tipo, eu acho que estava nos planos. Ok. Eu acho que estava nos planos. A cena é que os planos tiveram que andar mais rápido para ela morrer naturalmente. A ideia era... Porque o plano era sempre ele meter a Alicent, a filha dele, a seduzir o rei. Sim. Só que ele devia tipo, estar à espera que ela crescesse mais uns aninhos. Estás a ver? Porque supostamente ela, quando começa a season, ela tipo, ainda é pitazinha, ainda tem tipo 16, 17 anos, se calhar, no máximo dos máximos. Yeah. E a ideia devia ser tipo esperar mais uns aninhos, né? Até ela ter mais um bocadinho de coisa antes em cima das pernas, de andamento na carruagem, para depois disso seduzir o rei. E dá-me a ideia que era esse o plano, só que depois, como tipo, a mulher morre, ele tipo, joga logo aos lobos, atira logo, vai para lá. Mete no quarto dele. Aquece que vais entrar. Exatamente. Agora, let's go. Yeah. É isso que tu disseste. A Alicent é a grande peça dele, não é? Criou uma amizade com o rei, depois eventualmente e com a miúda também. Sim, e seduzir, e eventualmente o rei sem herdeiro varão e sem a mulher dele que morreu, acaba por encontrar ali um conforto nela e acaba por criar ali meio com um romance e arranja-se ali aliás, acabam por convencer o rei a casar novamente, desta vez com a Alicent. Sim. E é onde começa a grande quebra, a grande tensão entre a Rhaenyra e a Alicent, que eram amigas, e agora not really anymore. Sim. Que para mim também é tipo, se calhar a pior cena de toda esta história é tipo o que gera a guerra, que é tipo, elas eram amigas, mas depois desfaz-se a amizade porque a Rhaenyra ainda percebe, né? Porque a Alicent foi-se meter com o pai. Que é assim um bocado tipo awkward. Sim. Mas a Alicent fica lixada com a Rhaenyra porque a Rhaenyra tipo, vai sair à noite para uma casa de putas e tipo, Sim, e onde a gente tem... já não sou claro, tua amiga. E claro, Depois já não podes ser rainha e agora tem que ser eu e tem que ser os meus filhos. Estás a ouvir? Estás a ouvir, ó vaca?
Exatamente. Yeah. Depois para a noite. Às para a noite, Andar a fazer, às para a andar a farra, fazer essas coisas. essas agora poucas já não podes ser vergonhas, rei. essas poucas vergonhas, agora é tudo para mim. A cena é que tipo, opa, acho estúpido que gerasse uma guerra para lá disso e acho tipo estupidamente hipócrita tipo a Alicent nesta primeira temporada, porque tipo ela não era previnha nenhuma, mano. Ela sabia bem o que é que ia Yeah, quando sem o pai a dúvida. mandou para o quarto do Sem rei. dúvida, sem dúvida. Tipo, não me lixem. Yeah. E não teve problemas nenhums com isso. Mas depois já a amiga ir se divertir à noite é que já não. Porque dor de cotovelo. Sim. Como assim vais ter cenas? Como assim? Tem que estar aqui com este velho e tu vais. Como assim? Tu vais ter sessão, E tu vais ver uns copos. vais ter sessão de incesto com o teu tio? Como assim? Ela não sabia. Sabia. Agora não me lembro se sabia do incesto ou não. Pá, yeah. Mas lá está, a grande tradição de Game of Thrones ter uma grande cena de incesto. Sim, mas e depois, tipo, novamente, lá está. O incesto na casa Targaryen era relativamente comum. Sim, Eles sim, casavam sim, todos isso eu uns com sei, os outros, atenção. irmãos e primos e cenas assim de gente. Portanto, tipo. Agora, a cena é, e tu que leste os livros, esclarece-me. Foram estes dois que começaram isso ou já existia? Não, já existia. ok. Já existia. O Aegon, o Conquistador, acho que também se meteu com as irmãs, ou uma cena assim de gente. Ok, bom para ele. Portanto, yeah. Yeah. Aquilo era assim um bocado. Yeah. Depois temos o período de episódios que eu chamo o momento Sex in the City desta série. Yeah. Que é a versão de Rhaenyra casa porque tem que casar, não é? Sim. Pois já a Alessandra também fica tipo bem lixada dela meter os cornos, tipo, meter os cornos ao marido, mas por ter filhos fora do casamento. A cena é que tipo, o marido era homossexual, tipo, Exatamente, não ia lá nem que lhe pagassem. Yeah. Ela tipo, Então, ela primeiro tenta com o primeiro guarda, lá o Cole, né? Mas o Cole, não. tipo, é outra personagem estúpida, Certo, tipo, ele é muito irritante. Não é? Ele é muito irritante. A cena é que tipo, supostamente era bem honroso e não sei o que mais, mas depois porque ela lhe deu para trás ao casamento e agora tipo vou-me lixar para tudo e todos e vou ser bué da cabrãozinho. Yeah. E aquele gajo que andas a comer agora, que não sou eu, é de me vingar. É de me vingar de ti e disto tudo, porque ela meteu-se com ele e depois não se casaram. Tirou-lhe a virgindade e não se quis casar com ele. Tipo... Realmente. Que pena. Que pouca vergonha. Como assim? Eu nem queria, mas ela chamou-me e eu fui. Né? Cada assim. Não, pá, o Cole é muito irritante. E depois e lá está, mano. É tipo, não faz sentido nenhum. Aquela anos e anos, mano. Só porque ela tipo não se quis casar com ele. Tipo, não. E depois já está a coisa, tipo, vai de honroso de coisa a ser do Piriu. Ele tipo lixa-se para todos os juramentos e para tudo. Tipo, fica mesmo para o mandado. Mas pronto. Depois o que é que temos mais aqui para contar? O Daemon também lá casa com alguém, né? Depois ela como se casa com o Valerian, ele também se vai casar com uma Valerian. Exatamente, certo. Porque o Daemon também tem tipo uma panca com a sobrinha. Que é tipo na altura sobrinhas é com ele, né? Sobrinhas é com ele, já vi. Exato. Já vi. Tipo, também é assim um bocadinho tipo esquisito, vai-se meter com... Sim, tipo, porque ela supostamente ainda se vê lá até o período, ou é a Alicent. Não é ela. Ela é. Portanto, ela devia tipo, ser uma pita para aí 12, 13 anos. E ele vai se meter com ela. Tipo... É que nem essa... É estranho. Eu vou só dizer que é estranho. Temos também... sim, eles casam, mas depois a mulher... Eles têm uns quantos filhos, mas depois um dos filhos... ela perde no parto, não é?
O O último, exato. E depois ela decide, que é a coisa. decide suicidar-se ou levar com fogo de dragão nas fuças, não é? Sim, yeah. Exato, Ela basicamente está a morrer, ou o que é, exato. e o filho depois coisa. Yeah, yeah. Yeah. E pronto, aquele casamento que tu conheceste meia horas antes já não existe. Sim, foi tipo para aí 15 minutos ou assim, Yeah. de casamento. Yeah, yeah. E lá está. A Rhaenyra, eles matam depois o amante dela, né? Lá um dos soldados, Yeah. O Strong. o Strong, claramente. E Yeah. lá está, grandes implicações de que o reino quer mesmo que temos que contar que os filhos não são bem dela, não são bem legítimos, né? Yeah. São bem bastardos. Ou seja, Mas isso depois também já é bué, tipo influência e bué jogo da Alicent e do Otto. sim, A espalhar esses rumores e queria tipo a espicaçar essas provocações. yeah, é verdade, é verdade. A Rhaenyra e o Daemon acabam por depois envolver-se, mas desta vez é à série, né? E eles Yeah. acabam por ter um plano como é que vão ficar juntos, né? Ou seja, basicamente o marido da Rhaenyra, que é homossexual, tem de desaparecer e basicamente Finge tipo a morte fingem a dele. morte dele e ele vai à vida dele, vai fazer uma vida nova, Yeah. longe de toda a gente. Eu também espero que ele volte a aparecer. Sim, exatamente, ele tem que voltar. Ele, por acaso, curti do personagem. Yeah, muito fixe. E a Rhaenyra e o Daemon casam. E depois temos outro time skip. Eles têm filhos, não é? Yeah. Desta vez já legítimos mesmo. Sim. Mas pronto, não conta, né? Quem conta é os outros. Que nasceram. Estes vão contar. Este tem que contar, exatamente. Vão contar, bem sério. Ok. Mais que os outros. Mais que os outros. Mais que os outros. Sem entrar em spoilers. Sem entrar em spoilers. Ok. Sem entrar em Ok. E os joguinhos continuam. Yeah. E é-nos introduzido uma personagem que basicamente é o Littlefinger encarnado noutro gajo. Tipo, isto está farto de personagens que são cheios de paralelismos com a primeira temporada. Tipo, a Rhaenyra é suposto ser a Daenerys, a Alicent é suposto ser uma Cersei, o Otto é suposto ser o Tywin, esse o Larys, que estás a falar, o Larry, é suposto ser o Littlefinger, yeah. E depois tens a outra, que agora não me lembro o nome dela, que é tipo a rainha lá do Flea Bottom. Certo. Estás a ver aquela gaja que tipo Sei. que era prostituta e se meteu Sei. com o Daemon e depois tipo se torna coisa. Essa é tipo o Varys desta cena. Yeah. O Christian Cole é suposto ser tipo uma versão barata do Jaime. Tá tipo cheio de paralelismos. Yeah. Mas sim, por isso é que eu curto do Daemon. O Daemon é tipo, está a fazer a cena dele. E não estou a ver o equivalente dele no Game of Thrones. Yeah. Possivelmente não. Assim de cabeça. Não, Assim de cabeça. Sim, Se alguém nos comentários não quiser dizer alguém, força. Estamos mais que. Yeah. Estamos mais prontos para receber as vossas sugestões. Mas pronto. Estou à espera do equivalente do Tyrion Lannister. Yeah. Mas e por acaso gostava mais de ver dessa gaja também de coisa. Ela apareceu poucas vezes, mas acho que tipo pareceu-me ser muito interessante. Quem é prostituta? Que depois se torna tipo lá Certo. a senhora dos segredos de Flea Bottom. Certo. As tensões continuam, mas lá está, o rei está a envelhecer e o rei bate a bota. Yeah. Bate a bota e depois tem aquele momento. Muito fixe também a caracterização do rei. Sim, Tipo, a cena dele envelhecer, a cena Certo. tipo, das doenças e de tudo, muito fixe. certo. O que achaste da cena dele dizer o nome do Aegon? Aegon should be king. O Aegon devia ser rei antes de morrer. Eu sei que ele não está-se a referir a esse Aegon. Ao Aegon que a Alicent acha que é. Sim. Mas é um bocado aqui que despolta. Não. Ele Achas não? está-se tipo, a referir à cena dos sonhos e ao sonho do Aegon e que tipo que vai ser preciso um Targaryen no trono, um Targaryen a liderar as pessoas
para conseguirem ganhar ao Night King, basicamente. Está a ter as visões, né? Yeah. Yeah. Mas ela assim, ele disse o Aegon é o nosso filho, então ele mudou de ideias à última hora. A cena é que tipo, ela sempre quis que fossem os filhos dela. Yeah. Porque tipo, zangou-se com a Rhaenyra, apesar de fazer aquelas pazes em que tipo, finge que faz a paz com ela, ou tipo, faz a paz, mas ao mesmo tempo não abdica de ser os filhos dela e de se achar que é melhor que a outra, porque pronto, ela depois também tipo, é religiosa, bem fanática. E pronto. E é um bocado isso, ela ouve aquilo que quer ouvir. E ele também estava tipo todo drogado, todo lixado. Yeah. E ela ignora tudo, ignora completamente isso. Não, é o meu filho, é o meu filho, é o meu filho. Ele disse que era o meu filho. Estás a ver? É uma filha. Yeah. Vamos fazer aqui um golpe de Estado para tomar o trono Yeah. sem que ela saiba. Yeah. Yeah. O que é que achaste? E depois é isso que eu não gosto dela, pá. E é isso que às vezes coisa que é tipo do género. O Otto, e acho que o Otto às vezes também fica parvo com a própria filha, estás a perceber? Porque ela não é burra, né? Ele manda lá para o quarto do rei para o consolar e para se tornar amiga dele, e não sei. Mas sabe o que ele está a dizer? Tipo, né? Toda a gente percebe o que é que ele quer da situação. Sim. E ela não é parva também, tipo, percebeu. Mas depois faz respeito santa. E a mesma coisa se passa com essa cena tipo dos filhos, que é primeiro ele vem a correr, ele disse que era meu filho, ele disse que era meu filho, ele disse que era meu filho, e depois quando tipo, então bora fazer aqui uma revolução, um coup d'etat, e vamos tipo meter o teu filho como rei. Se calhar não sei. Pô, e será? Ele disse, mas vamos fazer agora aqui uma coisa destas, só por causa do que ele disse. Depois vai morrer muita gente. E a Rhaenyra, tipo, até parece que não sabias o que é que ias começar quando viesses com essa cena agora. Yeah. Né? Yeah. Até parece que não sabias. Yeah. Pois é. É bem isso, pá. É bem sonsinha aquela personagem. Pois é, é mesmo isso. É mesmo isso. Olha, é tipo uma versão da Sansa com a Cersei. Da Sonsa, né? Da Sansa. Sim, tipo, eu quando li tipo, a cena dela era a Sansa. Tipo, Yeah. Exato. eu quando estava a ler ela na minha cabeça era a Sansa, sempre foi. Yeah. Mas pronto. Fizeste muito. Tu e toda a gente. Pá, sim. Há uma parte na série, nos livros ainda está tipo a chegar a essa cena, mas tipo, na série há uma parte em que ela depois se torna ficholas, mas depois a última season morre completamente. Ela. Pá, sim. Há uma parte em que ela se torna fixe, começa tipo É verdade. torna-se senhora de si mesmo, É né? verdade, isso é verdade. Sim. Mas depois a última season e volta a ser a Sansa. Eu daqui a uns anos hei de fazer isto e estou a falar sério. Eu vou rever a última season. Tipo, Okay. só mesmo para saber se era a minha opinião na altura por causa do hype das outras, ou se legitimamente é mesmo aquilo que eu achava inicialmente que era. Epá, estou-te a dizer, é mesmo. Ok. É mesmo. É que eu quero voltar a rever com outros olhos. Sabes? Ok. A cena é que tipo, eles desfazem praticamente o plot de bem personagens. É verdade. Desfazem o plot da Sansa, desfazem o plot do Jaime, que tinha sido das melhores até aquele momento. Desfazem completamente isso. Tipo, mesmo o Bran é estúpido aquilo que eles fazem com ele. Porque até era um personagem mais ou menos, e depois tipo, fazem aquela cena em que ele se torna o Three-Eyed Raven. Sim. E desnecessariamente matam-lhe o ego. Tipo, agora não sou o Bran, sou o Three-Eyed Raven, sou tipo um gajo que aqui está sem expressão, sendo tipo São nada. emo. E desnecessário, completamente desnecessário. O Tyrion também, pronto, fica ali aquela cena do gosto dela, mas pronto, tem que ser. O Jon Snow não está mal, por acaso. A Daenerys também, acho que não há nada que indicie aquilo que ela depois se torna. Ou se há, não está bem feito, bem explícito. Eu acho que tipo, aquela cena dela se tornava má, vem tipo, um bocado do nada. Sim. Eu diria que a única personagem que se calhar tem tipo um arco fixe do princípio ao fim, satisfatório, será tipo a Arya. Mas pronto.
Mas pronto, Pá, os personagens, regressando a House of Dragon, Yeah. o Aegon, filho de Alicent, Sim. é proclamado rei, apesar de Yeah. ir contra o desejo do rei, mas pronto, é rei. E começa aqui a guerra, né? Uma guerra que ainda não é uma guerra pelo trono, basicamente. A Sim, guerra dos imagina tronos. talvez. Yeah. 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 Mas ainda não já entornou o caldinho, mas não ainda totalmente, porque ainda não partiram para a violência Eu acho que tipo, a guerra começa mesmo tipo, na última cena. na última cena. Acho que aí é que é o decapitamento do Ned Stark. Exato, é isso. É aquele momento Ned Stark. Yeah. É aquele momento em que pronto está. Já não há volta a dar à cena. Já não há, retorno a partir daqui. porque lá está, tipo, no Game of Thrones eles capturam o Ned e tipo, metem-no na prisão e isso tudo. E é um bocado o que se está a passar aqui. É tipo, vai haver guerra porque eles apoderaram-se do poder e a Lyanna vai abdicar porque ela quer tipo a herdeira nomeada pelo pai. Prontos, mas elas ainda estão a tentar resolver as coisas mais ou menos de forma pacífica. Sim. E depois dá-se o tipo o ataque do Aemon. Certo. Que também é tipo o Joffrey cá do sítio. Yeah. Aliás, são os dois, mas prontos. Vamos falar sobre isso. Então, a Rhaenyra não quer começar uma guerra propriamente física em casa que haja mortes, né? Quer tentar tipo, primeiro ver onde é que estão os aliados para que, através da razão e através dos números, né? Ela não tenha que criar uma guerra desnecessária, porque pronto, ela é a righteous heir, né? É a herdeira legítima. E ela começa a enviar os filhos, né? Para irem às postas casas que juraram fidelidade a ela, para ver com quem é que contam. Eu acho que um deles é enviado para os é para ver os Stark e os quem é que Arryn, acho que era. Yeah. Um vai é isso. Um vai ver Arryn e vai ver depois checa e vai ver os Stark. E o outro vai ver, e ver os Baratheon. Os Baratheon. Caralho. Os Baratheon são uma casa de merda, não são? Tipo, alguma vez fizeram alguma coisa de jeito? Conquistaram os 7 reinos. Epá, tá bem, mas foda-se. Com o Robert. Tipo, o Robert era um ganda rei. Acabaram com a casa Targaryen. Mas o Robert era ganda rei, não era? Foda-se. O Robin queria putas e vinho verde. Pois é. Muito bem, então, ao mesmo tempo. Foda-se. Mas já chega lá o putinho, né? Juraste fidelidade e tal. E ele, não. O que é que vão me dar em troca? Porque já chegaram aqui outros gajos, né? Que já me deram coisitas. Uma proposta melhor. O que é que tu me vais dar? E tu pensas, bom, merda aqui armada. E lá está. O gajo só com um olho. Sim, está lá o Capitão Gancho. Capitão Gancho, não. Lá está. Já agora também dizer outra coisa. Novamente, o Aemon e o outro Aegon são os filhos da Alicent. É outra das hipocrisias dela, porque ela tipo criticava bem a Rhaenyra e não sei o quê, mas depois meteu o Criston Cole, que também tornou-se um sádico de primeira, a treinar os miúdos desde pequeninos. E os miúdos são super sádicos, são bullies para os outros e estão sempre tipo a falar mal dos outros e tipo supostamente o Aegon até anda lá a fazer filhos com sabe-se lá quem e depois a metê-los a lutar em jaulas, não é bem jaulas, mas é tipo a lutar para tipo apostas e cenas assim do género. E ela fecha os olhos e isso tudo. Porque os filhinhos dela são bons porque são legítimos e coisa. E os da outra é que são maus. E ela é que é má. Porque andou a sair à noite. Mas pronto. Novamente. Está o Aemon lá à espera do Luke, o Ceres ou uma assim de gente. Acho que é ele. E temos aquela cena que me chocou, pá. Qual? Que é o gajo que comeu-lhe o dragão e comeu-lhe ele. Essa cena está espetacular. Está espetacular. Mas ao mesmo tempo também parece-me tipo que o gajo fica assim um bocadinho ups. Não, mas acho que essa é a ideia. Eu acho que ele só queria o assustar, estás a ver? E depois viu que fez merda. E depois é tipo a cena dos dragões, reagiram e tipo, foi lá e matou o gajo. E depois ele começa a perceber, bom, fiz merda, acabei de começar literalmente a guerra.
Sim, porque lá está, tipo, era uma guerra política e de interesses e agora é mesmo uma guerra física. Tipo, não. Yeah. Yeah. E a Rhaenyra ouve e lá está. Mãe que perde um filho já não olha a Pronto, mais. e Está depois já não. a merda. E é que tipo acordou o dragão, estás a perceber? o dragão e vai. E é que Let's ela go. vai começar a coisa. Let's Acho que ela também se vai mudar, vai se tornar mais tirana agora. Yeah. O Stark, espero que o Stark fique no lado bom da força. Spoiler alert. Yeah. Eu depois já te contei off. Ok. Que é para não haver assim Contem off. muitos spoilers. Cantem off que eu estou Sim. interessado. Ainda bem que tenho-te a ti, Ok. enciclopédia, Ok. que lê os livros para me dizer estas merdas. Ok. Mas eu diria que sem grandes spoilers, vá. Ok, vê logo. Os Starks fazem o lado bom. Ok. Neste Isso é caso. suficiente, isso é suficiente. Antes de partirmos para a trivia, se calhar vou-te perguntar se souberes, sabes? Eu sei a minha resposta, se tu sabes. Ok. Qual foi para ti a tua cena favorita desta primeira temporada? Ui. Epá, a última mesmo, tipo a cena dos dragões. A minha foi a cena em que na altura anda-se a discutir quem é que vai ser o herdeiro dos mares, lá do reino lá dos mares, não é? A dizer, o outro é bastardo, não devia ter direito, o é que devia ter direito. Sabes essa cena? E depois o Parece, Daemon. depois parece o Viserys e ele já todo velho, já não consegue bem andar. Yeah. E aquela, Essa cena também é fixe. aquela entrada épica lá dentro para repor justiça. Não, ele vai salvar a Rhaenyra desta palhaçada. E depois tens o gajo a dizer, não, ele é bastardo e a tua filha é uma puta. E leva com a cabeça e corta-lhe a cabeça logo a seguir. Epá, e também tipo um momento bem tocante entre os irmãos, entre o Viserys e o Daemon. Também foi muito fixe. Eu gostei bastante. Porque lá está, o Daemon queria tipo o poder e não acreditava que o Viserys fosse capaz de governar de forma eficaz, mas ao mesmo tempo também não lhe queria mal. Verdade. Mas já. Grande cena. Bom, vamos lá para a trivia. Trouxe aqui uma triviazita engraçada. Vamos lá ver aquilo que tu sabes e aquilo que tu não sabes. Ora bem, então, tu e eu, e acho que toda a gente que viu Game of Thrones sabe como é que é o design do trono. Do Trono de Ferro. Contudo, o Trono de Ferro que eles utilizaram para esta versão do House of Dragon é ligeiramente diferente, que é suposto ser mais parecido com a versão dos livros. É maior e mais assimétrico e para ser mais possível parecido com o que estava descrito nos livros. É o trono, não é? Mas depois está tipo com o caminho de mais espadas. Espadas derretidas e coisas assim. Isso é muito fixe, pá. Isso é muito fixe. E lá está, tipo, é uma cena que se calhar não é muito tocada nem tipo na primeira season, que é um bocadinho tipo fatela, mas que é a parte tipo dos cortes do trono. Porque havia uma superstição em que tipo quando os gajos sentavam no trono e os cortavam, é porque eles não eram dignos de ser reis. Exatamente, tinha esse pedaço de trifite também para... Pronto, e então isso acontece bem com o Viserys, mas não é o único. Tipo, o Joffrey corta-se no trono, e acho que se vê uma vez, mas tipo, também passa um bocado à frente, estás a perceber? A Cersei também supostamente também se cortava bem no trono, e assim por aí fora. E é uma cena fixe que acho que eles não passam muito cartão nas séries. Sim, concordo contigo. Isso é um pormenor muito, muito fixe. A série passa-se 172 anos antes do nascimento da Daenerys Targaryen, que é uma personagem muito importante na série de Game of Thrones. O primeiro episódio teve cerca de 10 milhões de pessoas a ver, o episódio piloto de House of Dragon, que tornou a estreia mais vista de sempre da história da HBO. E a própria... E provavelmente depois tanto séries. Pois, isso eu já não sei. Mas até a própria série Game of Thrones, como seria normal, também ganhou aqui muita visibilidade em termos de visualizações acrescidas semanas antes de estrear a série, como é normal. Muitas pessoas a rever certamente antes. Pronto, lá está, tipo, a aposta ganha pela HBO, independentemente da qualidade da série, independentemente de tudo.
tipo, logo no primeiro episódio, 10 milhões de pessoas a verem aquilo. Porquê? Porque tipo, o pessoal gostava de Game of Thrones e bora fazer um spin-off. Nem que fosse só para Manny Grabbing. Pois. É, Funciona. exato. O George R. R. Martin mencionou que, ao contrário do que se tinha passado com Game of Thrones, onde ele foi basicamente o escritor, juntamente com outros de todos, se não a maioria dos episódios das primeiras 4 temporadas de Game of Thrones, nesta série ele já não faz isso. Ele é conselheiro e dá aqui umas luzes aqui e aqui, mas não está diretamente envolvido nos enredos, nos guiões que são escritos. E isto tem uma razão, porque ele neste momento diz que está 100% focado no último capítulo, o Winds of Winter. Exato. Grande piada dele. E Grande piada que para dele. isso é a prioridade, e até o Winds of Winter está terminado, será pouco provável que ele ajude em que guião seja no que está a esta série. Que piada. Yeah. Bem, boa sorte, George. Boa sorte. Só isso que eu tenho a dizer. Eles mencionam que o rei do Trono de Ferro é o rei dos 7 reinos, certo? Mas na realidade, na altura que esta série acontece, o reino é só composto por 6 reinos nesta altura. Dorne não faz Certo, parte. só anos mais tarde é que neste momento é independente e só se torna anos mais tarde realmente parte do reino. Contudo, isto não é um erro, porque todos os reis Targaryen antes de Dorne realmente deixar de ser independente, São reis dos 7 reinos. exatamente, sempre disse que Dorne era parte do reino, apesar de não ser. Yeah. Yeah. Epá, porque Dorne é assim uma situação um bocado esquisita. É o Algarve cá do sítio. Epá, yeah. também. Mas sim, assim, nem tipo eles perdem as guerras com os Targaryens, mas ao mesmo tempo também tipo nunca desistem. E os Targaryens também não conseguem fazer grandes avanços. E então fica ali aquela cena tipo não vai que não vai. Mas depois é tal coisa, os Targaryens têm dragões, se eles quiserem tipo chegam lá e derrotam os gajos, tipo queimam aquela porcaria toda. Mas ao mesmo tempo também não querem. E então, yeah. Exatamente. Yeah. Último pedaço de trivia, e aqui fazer menção aqui a Portugal, pá, bora lá. A aldeia histórica de Monsanto, em Danha Nova, foi escolhida Oh yeah. para gravar cenas do House of Dragon, mais concretamente da casa Targaryen. Serviu de cenário para a Pedra do Dragão, Dragonstone. Então sempre que víamos cenas de Dragonstone era Monsanto. Como é que é? Não é bem, mas já. Não é bem, mas algumas cenas. nós somos os maiores, pá, é só isso que eu tenho a dizer. Somos os maiores. Os maiores, pá. Opa, mas sim, é uma trend que tem estado a acontecer. Tipo, cada vez mais vê séries e filmes e não sei o que a virem filmar cá a Portugal. Pá, espero que seja coisa para continuar. Isso traz dinheiro, traz turismo e traz prestígio a nível internacional. Quer queiramos, quer não. Pá, se calhar não é da forma que a gente mais quer ou gosta, mas Sim. é sempre fixe. Para continuar. É sempre fixe. Está a trivia feita. Epá, e pode ser que comece também a abrir espaço para a produção de conteúdos e os portugueses começarem a aparecer no estrangeiro também. Era muito fixe. Pá, tipo atores e atrizes e escritores e cenas assim de género. E até mesmo tipo séries portuguesas e coisas. A gente tem uma série do Marco, o que é que está no Netflix, acho. Qual delas? Epá, agora como é que se chama? É uma cena original dele que se passa tipo numa aldeola de cá em Portugal. E agora como é que é o nome daquela porcaria? Por acaso tenho curiosidade, porque não tinha a sensação de... Glória. Ok. Glória. Yeah. Isso é tipo português, é filmado cá em Portugal, alguns dos atores são portugueses, os outros acho que tipo, tem um ou outro estrangeiro. E acho que sim, o Marco é um dos que escreve, o que é assim de género. Eu tenho a sensação, mas não tenho bem a certeza. Ok. Se não for ele é outro. Não tenho a certeza que seja ele, mas fica a menção da série, que a série já conheço. Glória. Muito bem. Mas sim, eu por acaso não cheguei a ver, tipo, vi o primeiro episódio e não é mau. E era para continuar a ver, mas tenho bué dessa também. Yeah. E vai ficando para trás e pode ser que tipo, um dia volte lá. Mas não pareceu ser mau. Alright. Pelo contrário. Fica deixada a sugestão. Antes de terminar,
Recomendamos esta série, certo? House of Dragons. Vale a pena. Sim, Vale a pena. vale a pena. Vale a pena. Lá está, se gostaram de Game of Thrones, não acho tenho ainda que grandes expectativas, que isto a qualquer momento pode pode dar merda. pode dar assim uma coisinha mas pronto. Yeah. Com muito cuidado, Vão com cautela, consideração. olhem para o chão, para Acho onde é que que- metem os pés. Yeah. Vão vendo. Yeah, vão vendo. Vão seguindo perto, a ver o que é que vai dar, ok? Yeah. Cá estaremos para depois dizer se deu merda ou não, também. Exatamente. João, onde é que nos podem ouvir caso queiram nos ouvir? YouTube, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, também conhecido como Ui. Muito forte, pá, muito forte. Mas eu acho que ainda vai pegar. A pegar Apple Qualquer Podcast. dia- Qualquer Exatamente. dia eles fazem tipo como o Zuckerberg fez, né? Foi Facebook durante anos, né? E de repente agora somos o Meta. Exatamente. E o Apple vai dizer assim: olha, sabes que mais, pá? Isto é uma estupidez. iTunes, que é isso, pá? A gente agora vai fazer um rebranding e somos o Apple Podcasts. Yeah, eu espero bem que eles façam isso, porque cá estou para colher os frutos do meu trabalho. Yeah. Para dizer, não. E bué da guita aos Yeah, gajos por breve. Yeah. Estás a ver isto quando eu gravei isto em data Exatamente, há não X? sei quantos anos antes, então agora pagas. Paga, pá. Paga. Paga. Exatamente. Yeah. Se nos quiserem seguir, podem seguir-nos no Instagram. Temos lá a página Conversas de Nobodies. Basta procurar assim no Instagram e encontram facilmente Conversas de Nobodies. Podem seguir a página e manter-se atualizados em relação a novos episódios que saem todas as semanas e fresquinhos e bons para vocês. Joãozinho, muito obrigado mais uma vez por uma participação. Ok, sempre às ordens. Pá. Sempre às O que é que a ordens. gente vai fazer para a semana? Para a semana, não sabemos o que é, mas olha, vai ser alguma coisa. estarei. Vai ser Em alguma princípio, coisa. cá Vai ser alguma coisa. Isso eu posso prometer. Ok. Maltinha. Não sei, ainda não vi esse, mas depois. Não viste esse, mas logo has de ver. Era. Maltinha, espero que tenham gostado de mais um episódio. Estamos cá para a semana, novamente, com mais novidades. E é isto. Fiquem bem e até à próxima. Both Aaron and Baratheon share blood with my house, but all of them swore oaths to me, As did House Hightower, if I remember. as did you, Lord Corlys. Your father's realm was one of justice and honor. Our houses are bound by common blood and common cause. This Hightower treason cannot stand.